Olá pessoal, eu sou o professor Jones e vou trazer para vocês hoje uma situação muito comum em álgebra básica, facilmente de encontrar por aí em vestibulares e também em concursos públicos, que é a inequação produto e ou quociente. Desse tipo aqui, por exemplo, um produto menor que zero, dois fatores multiplicando menor que zero, ou esta aqui, que é um produto no numerador, e tem aqui é um produto e quociente ao mesmo tempo, e sendo que devemos encontrar quando esta expressão é maior ou igual que zero. Bom, antes da gente começar a resolver esses problemas, vamos fundamentar aqui a ideia. Qual é a ideia? Normalmente, essas questões são feitas usando uma grade de sinais, que é o jogo de sinal. E isso pode levar alguns minutos. Às vezes, dependendo da questão, se passa 5 até 10 minutos. O que a gente propõe é o uso de um mecanismo prático que analisa simplesmente as raízes, determinando quais raízes são ponto de troca de sinal. Que, na verdade, a gente pode dizer o seguinte: via de regra, toda raiz é um ponto de troca de sinal, tá? Exceto em algumas situações que nós vamos já ver aqui. Então, a princípio é o seguinte: se você tiver uma expressão do primeiro grau, que é uma expressão como esta, com A diferente de zero. Então, toda expressão que tem esta fórmula aqui, ela possui um gráfico que é uma reta, decrescente ou crescente, dependendo do valor do A. Se o A for positivo, ela é crescente, por exemplo, esta aqui. Então, se você igualar esta expressão a zero, você vai encontrar aqui o zero da função é menos b sobre A. Então, que é o valor que zera isso aqui. E observa, o que é uma raiz? Uma raiz é um local. Tal que antes da raiz, a função tinha um sinal. Quer dizer, o y tinha um sinal. E depois do zero, o y tem outro sinal. Ou seja, o ponto raiz é um local de troca de sinal, que é quando a imagem é zero. Então, como usar isso numa expressão como essa? Você tem um produto de dois termos do primeiro grau. O que você vai fazer? Zerar esta expressão aqui. Zerando esta expressão, nós encontramos 2. Então, 2 é uma das raízes. Esta raiz. A raiz dessa expressão aqui. Fazer a outra ficar igual a zero e você vai encontrar uma outra raiz, que é 3. Ou seja, 2 e 3 são as raízes deste produto. Faça, então, uma reta. Nesta reta, coloque estas duas raízes em ordem crescente, certo? E lembrando que a regra é o seguinte: cada raiz de uma função do primeiro grau é um ponto de troca de sinal. Ou seja, existe um sinal antes da raiz e um sinal depois, diferentes. Aí o que você faz? Você vai fazer um teste. Já que as raízes são locais de troca de sinal, basta a gente determinar o sinal em um desses três intervalos para resolver o problema. Como assim? Vamos pensar aqui num valor x, por exemplo, igual a 10. Eu sempre uso 10, 0, 100, valores que facilmente a gente consegue ver o resultado, tá? Sobre o sinal. Então, se o x for 10, por exemplo, se o x for 10, isso aqui fica 8, é positivo. Se o x for 10, isso aqui é menos 7, que é 3 menos 10, ou seja, fica mais com menos, menos. Isso quer dizer que a região que tem o 10 é uma região negativa. O produto tem sinal de menos aqui na região que tem o 10. E 10 fica depois do 3. Como cada raiz é um local de troca de sinal, se o sinal ali é mais, antes, aliás, se o sinal ali é menos, antes, o sinal é mais. Ao passar pela raiz, o sinal é menos. Ou seja, os sinais são alternados a partir de cada raiz. E aí você precisa pintar onde é negativo. É só pintar que antes do 2 e depois do 3 está encerrada a resolução deste problema. Esta inequação tem como solução o conjunto dos valores de x menores que 2, união com aqueles maiores que 3, ou seja, menor que 2 ou maior que 3. E é isso aí, vamos já aqui para a letra B para a gente ver qual é a diferença. Agora para a letra B, vamos ver a diferença em relação a essa afirmação de que toda raiz é um ponto de troca de sinal. Bom, esta é a regra, há exceções. Então, vamos dizer em que circunstâncias. Bom, se a expressão é do primeiro grau,
Dá para dizer isso, né? Toda raiz é um ponto de troca de sinal. Porém, se for do segundo grau, eu vou dar um exemplo aqui de uma expressão do segundo grau. Ó. Esta expressão aqui. Se a gente igualar isso aqui a zero, nós vamos encontrar duas raízes. Uma raiz que é o número 1 e uma outra raiz que é o número 2. Então, aí qualquer aluno do nono ano para frente sabe que é só igualar a zero, calcular o delta ou vai pela soma e o produto das raízes. Ok. Bom, isso aqui é uma parábola. A concavidade é para cima, porque o A é positivo. Lembrando, o A é o valor que multiplica x2, o A da parábola. Aqui tem sinal de menos, aqui tem sinal de mais, aqui tem sinal de mais, e aqui é o número 1 e aqui é o número 2. E perceba que as raízes, novamente, são locais de troca de sinal. Antes desta raiz, o sinal é de mais. Depois da raiz, o sinal é de menos. Antes do 2, o sinal é de menos. E após o 2, o sinal é de mais. Porém, há uma situação onde não há troca de sinal. Vou dar um exemplo aqui. Esta parábola aqui. Tá? Esta parábola. Se a gente igualar a zero, vai perceber facilmente que esta parábola, na verdade, ela é um trinômio quadrado perfeito. Então, se igualarmos isso a zero, a única raiz é o 2. Gente, a única raiz, assim, na verdade, são duas raízes reais iguais. Porque, na verdade, ó, o que se tem aqui é x menos 2 vezes x menos 2. Como é que isso funciona? Na prática, né, como está uma parábola, na prática a gente diz o seguinte: a parábola é côncava para cima, toca em apenas um ponto, tá? Que ponto é isso? É o ponto onde o x1 é igual ao x2, não é? No caso aqui, o número 2. Então, o que aconteceu? Não houve troca de sinal. Por quê? Porque antes do 2, o sinal é de mais. E após o 2, o sinal também é de mais. Ou seja, toda vez que uma raiz é dupla, naquele ponto não tem troca de sinal. Poderíamos interpretar da seguinte maneira, como se fosse duas retas, como se fosse uma reta que multiplica ela mesma. Então, ao invés de pensar na parábola, eu posso pensar que o número 2, a raiz 2, naquele ponto, seguindo a regra de que toda raiz é um ponto de troca de sinal, no número 2 trocou de sinal duas vezes. O que quer dizer trocar e trocar, ou seja, não trocou de sinal. Então, toda raiz é um ponto de troca de sinal, exceto aquela raiz que está duplicada ou quadruplicada. Resumindo, que está em quantidade par. A gente chama de raiz com multiplicidade par. Vamos usar isso aqui para resolver um problema como este da letra B. Então, a primeira coisa que a gente faz, zeramos cada uma das expressões. Se você zerar essa expressão aqui, você vai encontrar um x1 igual a 1 e um x2 igual a 3. Ó. Zerando essa expressão, resolvendo com o delta, você encontra 1 e 3. Se zerar esta expressão aqui, você vai encontrar uma raiz que é o número 1. Observa. 2 vezes 1 menos 2 é 0. Então, a raiz dessa expressão é 1, a raiz dessa expressão é 1 e 3, basta resolver, tá? Pode verificar aqui facilmente que 1 e 3 zeram essa expressão, e claro, a única raiz dessa expressão aqui é o 0, né? Portanto, gente, olha, essa expressão aqui, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4 raízes, das quais uma delas está duplicada. Ou seja, neste local não vai haver troca de sinal. O que faremos então? Faremos uma reta, colocando as raízes em ordem crescente. Tá? Quais raízes? 0, 1 e 3. Aquela raiz que está em quantidade par, ela não será um local, essa raiz aqui, no caso 1, tá? Você vai colocar a letra P aqui só para lembrar que ela está em quantidade par e nela não vai haver troca de sinal. Tá? E assim como na questão passada, escolhe-se um número qualquer. Eu vou escolher o 10 novamente. Então, escolhendo o 10 fica onde? O 10 fica aqui nessa região.
Se a gente colocar um x igual a 10, esse aqui vai ser 100, tá? Então vai ficar 100 menos 40 mais 3, isso aqui vai ser positivo. Esse aqui também vai ser positivo. E se colocar um 10 aqui, 2 vezes 10, 20 menos 2, também será positivo. Ou seja, para x igual a 10, será mais e com mais. Essa região é uma região mais. 3 é um local de troca de sinal, então isso aqui é menos. O número 1 não é um local de troca de sinal, porque está nas exceções. Quando é que uma raiz não é ponto de troca de sinal? Quando essa raiz está duplicada ou quadruplicada, está em quantidade par. Então aqui continua menos. Já o 0 é um local de troca de sinal, e aqui vira mais. Lembrando que aqui está dizendo que é fechado para o 0. Esse sinal pinta onde é mais, e é fechado para o 0, porém, x não pode ser 0, porque não existe divisão por 0. Tá? Então, no 0 vai ficar aberto, x vai poder ser 1 e x pode ser 3. E pintaremos onde é mais, ou seja, após o 3 e antes do 0, e escreveremos a solução assim com muito cuidado para não esquecer o número 1. Tá? X pertence aos reais, ou seja, x é menor que 0, ou x igual a 1, porque quando x é 1, isso aqui vai dar 0 e o 0 nos interessa. Ou x é maior que ou igual a 3, onde a gente pintou. Tá? É a resposta da questão, então eis aqui. É a resolução de uma questão que levaria para muita gente, isso certamente passaria de 5 minutos, se for para resolver toda a grade de sinal, todo o processo tradicional. Enfim, resumindo, encontra-se as raízes. Se as raízes são em quantidade ímpar, cada raiz é um ponto de troca de sinal. Se a raiz está duplicada ou quadruplicada, ou seja, em quantidade par, naquele local não haverá troca de sinal, e isso resume o mecanismo. É só isso aí.